Tudo na vida tem um propósito. Tudo. E o que aconteceu quando a clínica pegou fogo foi que eu voltei a trabalhar nessa casa que eu trabalhava de housekeeping. Nessa casa dessa judia, da Joana Jacobson. Uma mulher incrível, foi uma mãe para mim. Eu voltei a trabalhar na casa dela. A clínica pegou fogo dia 10 de fevereiro de 2000. Eu voltei a trabalhar para ela naquele mesmo mês de fevereiro de 2000. Dia 30 de abril de 2000 foi o último dia para se aplicar para a lei que houve naquela época, onde você tinha legalização. E foi a última lei que houve nos Estados Unidos, a única que houve no meu tempo de América. Eu tenho 26 anos de América, é a única lei que existiu no meu tempo de América, foi essa. Ok? Ela aplicou para mim. Se a clínica não tivesse pego fogo, eu nunca teria voltado a trabalhar para a Joana. Nunca. Porque eu estava bem. Dona da clínica, do primeiro spa brasileiro, na Broadway de Somerville, dirigindo uma Cherokee 2000 ilimitada. Na época era ano 2000. Tinha 5 anos de América, entendeu? Tava super bem. Eu ia voltar a trabalhar de housekeeping. Não, não tinha mais nenhuma intenção de voltar, certo? Mas como a clínica pegou fogo, eu não tinha trabalho, ninguém ia me dar um trabalho, eu grávida, né? Quem que vai, né? Você vai vir trabalhar para mim, sei que vai ser por pouco tempo, que você vai ter que sair. A Joana me aceitou de volta e ela me deu o meu papel. Uau! Então, glória a Deus pelo fogo. Tá vendo? Deus, ele não fecha uma porta se ele não abre outra. Sem abrir outra. Ele sempre tem o melhor. Então, às vezes, a gente não entende. É que nem ontem o negócio do podcast. Nosso podcast, tivemos que fazer novamente. Então, assim, e a gente falou, poxa, mas estava tão bom. Mas Deus sabe o porquê. Hoje a gente pode não entender. Mas um dia lá na frente, a gente vai... Porque eu vou te falar uma coisa. E você sabe o que é mais incrível? Foi que na época que tudo aconteceu, eu nunca liguei nada. Eu não pensei, poxa, a clínica pegou fogo para mim voltar a trabalhar para a Joana e agora eu tenho meu papel. Anos passaram. E aí uma conversa, eu contando a minha história para alguém... Uau! Por que a clínica pegou fogo? Deus permitiu que a clínica pegasse fogo para mim poder para mim não ter mais a clínica e eu voltar a trabalhar para a Joana, porque tinha somente 2 meses restantes para que eu aplicasse para hoje ter a minha cidadania. Eu nunca estaria trabalhando com mortgage, teria o sucesso que eu tenho hoje, teria as casas e os investimentos e a vida que eu tenho hoje. Eu viajo mais da metade do ano. Eu tô mais fora da metade? Ó, o marido dela falou que é 300 dias por ano, tá? E metade desse tempo, ou mais da metade desse tempo de viagem, é for fun. É viagem de passeio, não é nem trabalho. 25% das minhas viagens são trabalho. Então, o que acontece? Eu nunca poderia estar fazendo tudo isso se não fosse por esse papel. Porque não existiu outra lei. Ou seja, o único jeito de legalizar seria através de um casamento. Eu já era casada. Né? Então, não ia ter como. Então, tudo existe um propósito. Então, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando nesse momento, saiba que tem um propósito. Tem um propósito. Teve um propósito tudo que a Thalita passou. E não desiste, né? Não desistir, porque olha, a minha história teve choro, teve alegria, teve percas, muitas percas, teve ganhos, teve dificuldades, teve momentos de pranto, mas o mais importante e o que faz hoje eu sou uma pessoa mais que vitoriosa, com uma vida abundante, é não ter desistido. E ter usado cada uma dessas situações para aprender e ser uma pessoa melhor. Então, aí a clínica pegou fogo, voltei a trabalhar para a Joana, e aí trabalhando para a Joana, eu tinha um dia off na semana, que era na terça-feira, que foi quando eu fui introduzida para o mercado imobiliário. Fui introduzida para o mercado imobiliário, começamos a trabalhar com mortgage, e aí com 6 meses eu já tinha um time gigante, né? E foi quando você chegou.
né, da primeira vez. E eu já tinha um time gigante e estava super bem em 2005, 2006, 2007. Aí começou a crise. Outra crise. Gente, naquela época tinha mês que eu ganhava $30 mil por mês. De 15 a 30 mil por mês. Era muito dinheiro naquela época, né? Muito dinheiro. E aí, de repente... Não ganhava nada. Amiga, eu lembro que eu fui pro Brasil em 2000... Quando meu papel saiu em 2012, eu fui pro Brasil. Final de 2011, né? Natal de 2011. Eu fui pro Brasil com 10 loans no pipeline. E aí eu ia ficar 3 meses no Brasil, porque eu fui recachutar, né? Fui ficar linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Tinha tido o Luquinhas. O Luquinhas estava com 1 aninho de idade, então eu ia, tipo, dar uma levantada nos caídos, fazer uma lipo bem bonita, porque eu super vaidosa, né? E aí eu fui pro Brasil e eu ia ficar lá 3 meses, o total tava super bem, tinha já um time e tal, o negócio andando, não sei o que tem, um monte de loan no pipeline para fechar, ia fazer mais 30 mil e tava tranquila. Um loan fechou. Porque a lei mudou, não podia mais ser 100% financiado as casas, as pessoas tinham que ter pelo menos 5% de entrada e a maioria dos nossos clientes brasileiros não tinham 5% de entrada. E aí os loans morreram. E eu tive que voltar e me reinventar mais uma vez. E aí, eu lá no escritório, lá no Thiago, na época, na ACR Mortgage, na frente do... eu trabalhava com você lá. Você trabalhava lá. Não, ABC, não. ABC, alguma coisa assim, era uma companhia americana de mortgage, eu trabalhava como agente financeira, a Thalia era processor, né, Thalia? Exatamente, era operations manager, fazia tudo um pouco ali. Porque na época tinha que fazer, o mercado tava caindo, que tinha pra fazer, eu fazia. Exatamente, e aí ali eu me reinventei, porque o mercado, eu continuei fazendo mortgage, mas numa quantidade bem menor, né? Em vez de fazer 30 mil por mês, eu fazia 5, às vezes nada, 3 às vezes nada, né? E aí, através de um cliente, e olha para você ver como sempre existe um retorno para o bem que você faz. Um cliente chegou, filha com leucemia, passando uma dificuldade incrível, casa não valia o que ele devia. E também o como é importante você fazer um bom trabalho, porque todos os meus clientes que eu fiz o mortgage na época que o mercado estava bombando, eu explicava para eles tudo sobre aquele financiamento. Se eles pegassem um juro ajustável, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, na época da crise, o que aconteceu com a maioria das pessoas que trabalhavam no mercado? Desapareceram. Porque nenhum cliente voltou para eles. Porque eles não explicavam. Entendeu? Você tá num juro variável, isso aqui pode acontecer, é assim que funciona. Eu explicava o que aconteceu com os meus clientes. Voltaram. Andréia, e agora? Andréia, olha só, vou perder minha casa, me ajuda. E aí eles veem, um deles, o primeiro que veio até o escritório, eu falei assim, não tem nada pra gente fazer. Não tem como fazer porque sua casa não vale o que você deve. Vamos ligar, eu vou ligar no banco, ligar direto pro credor. Liguei e falei assim, olha, eu sou agente financeira, mas eu não vou estar trabalhando como agente financeira aqui. Eu estou fazendo a ligação somente para tentar ajudar, para ver se vocês conseguem fazer alguma coisa direto com o cliente. A situação é essa. E eles me explicaram sobre loan modification. E aí, eu fiz o loan modification, que é uma modificação de financiamento direto com o credor existente, onde eles diminuem os juros e às vezes diminuem o valor da dívida baseado na renda atual do cliente, em vez de fazer um foreclosure ou um short sale, que foi a salvação de muitas pessoas naquela época. Thali, ajudei aquele cliente. E foi tão gostoso. Foi tão bom, porque ele conseguiu manter a casa dele e ele estava passando por uma situação tão difícil com a filha e foi muito legal. E aí ele já começou a indicar para os amigos e todos os meus clientes que me ligaram de volta porque estavam passando por dificuldade, o que eu fiz? Modifiquei eles, porque o banco me deu a fórmula. Eles foram falando, ó, você faz isso. Aí o banco foi falando pra mim, ó, você vai fazer um loan modification. O que é isso? Você virou a rainha mesmo, Você lembra? Falou, o que é isso? Eu falei assim, o que é isso? Ele falou, não, é quando modifica tal. E eu falei, me passa, como que é? E eu, 31% da sua renda, tal, isso, aquilo, juro de 2%. Na época, todos os meus clientes pegaram um juro de 2%. Em 6 meses... Nós estávamos com 4 escritórios, um em Hyannis, um em Shrewsbury,
Um em Boston, que era um virtual office, que a gente só ia lá para atender cliente em Boston. E um em Everett, que foi aonde a gente montou o time de operacional. Lembra que tinha 4 processadoras dentro de uma sala desse tamanho aqui? Lembro. 4 processadoras. Bem começo de Raiki, que era do tamanho de um banheiro. Tinha que sair um pra entrar outro. É isso que a gente falava. Quando tinha que falar no telefone e saía da porta, porque não tinha espaço. Muito, da Raiki exatamente. Assim. Então a gente simplesmente tinha 4 pessoas ali, eu tinha 10 agentes na rua vendendo. Na época você veio trabalhar com a gente, vendeu modificação, foi uma... Tá no sangue, né? Fez um sucesso tremendo. Que eu vendo gelo... como é que é? Gelo pra esquimó. Gelo pra esquimó, é isso aí. Então, a Thalita chegou arrebentando como sempre, e aí a gente cresceu muito, graças a Deus, e ali eu tive que me reinventar mais uma vez. Ou seja, olha, veja, cheguei, trabalhei, conquistei, dona de uma clínica de estética, não tinha um pingo de experiência com estética, nunca, né? Total, administração, bom, enfim... Caí, fui lá no chão de novo, levantei de novo, ficamos aqui novamente, mexendo com modificação, tal, montamos vários escritórios, bom. E aí, graças a Deus, daqui pra cá, assim, as coisas têm sido melhores.